Viva os processos. Eu quero falar para você viver os processos, porque muitas das vezes nós queremos pular as fases da nossa vida e não é bem assim. No livro de Gênesis, capítulo 37, nós vamos falar a respeito de José. E José, ele é vendido pelos irmãos, ele é caluniado, ele é difamado, ele vai parar na casa de Potifar. E na casa de Potifar ele também é assediado. E diz a palavra que ele vai parar na prisão. Só que, resumidamente, a história de José nos traz uma grande lição, que em todo estágio de vida ele prosperava. Ele prosperava porque a promessa de Deus estava sobre ele. Independentemente de chegar no palácio ou estar dentro de uma prisão, ele prosperou. Mas interessante que no capítulo 37, nos primeiros versículos, ele tem um sonho e ele vai falar isso para os irmãos. E o sonho era: eu vou governar, o menor vai governar a casa. Eles não aceitaram isso de maneira alguma e eles disseram o seguinte: quem é você? Você não vai governar a casa, até porque você é o menor da casa. Você não tem experiência, você não tem formação alguma, mas diz a palavra que ele apenas contou um sonho e por causa de um sonho foi notório para trazer grandes prejuízos. Prejuízos esses que Deus estava neles. Prejuízo esses que o propósito de Deus fez avançar para que ele chegasse naquilo que Deus tinha para com ele. Mas é tão interessante que neste sonho, ele fala: nós estamos catando os feixes. Nós estamos. Ele fala no plural, ele não fala no singular. Os irmãos de José não entenderam que a promessa que estava sobre ele também beneficiaria a sua casa. Mas por que Deus, então, ele não falou os processos para José? Por que ele não disse: José, é o seguinte, você vai sofrer calúnia, você vai ser vendido pelos irmãos, vai ter vários processos na sua vida, mas espere, você vai ser governador. Você sabe por que Deus, muitas das vezes, ele revela o destino, ele fala o destino, mas ele não fala o percurso? Porque a sua resposta, a minha resposta seria: passa para outro, Senhor. Eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar ser caluniado, eu não vou aguentar tantas coisas em cima de mim. Eu não tenho preparo para isso. Então Deus vai fazer o seguinte: ele, sabendo da tua estrutura, ele vai falar: é melhor você passar os processos, viver os processos, para que então você saiba que nesse percurso eu vou estar com você. E diz a palavra que ele passa todas as situações complicadas, mas no final Deus honra ele sendo governador. O que eu quero dizer aqui é sobre viver os processos. Quanto maior for o seu destino, mais duro será os processos. Em Jeremias, capítulo de número 18, vai falar que nós somos barro na mão do oleiro. E ele trabalha como ele quer. Diz que ele pega o barro, e o barro é aquele que ninguém dá nada, porque é no lodo que ele retira a melhor matéria. Eu quero profetizar nessa mensagem o seguinte: eu quero falar que talvez você esteja vivendo a pior situação ou o pior momento da sua vida. Mas nesse pior momento e nessa pior situação, Deus está falando: eu tenho você em minhas mãos. Eu profetizo aonde você está, que você não vai desistir por um processo difícil. Deus, ele está no comando da sua vida. E assim como ele pega do lodo aquilo que não tem nenhuma garantia, aquilo que não é de valor algum, ele vai formar do lodo, do barro, um vaso. E este vaso vai se iniciar um trabalho. Vai começar um trabalho extraordinário na mão do oleiro. Diz a palavra que em Jeremias 18, que o processo que o oleiro vai fazer com o vaso é amassá-lo. Ele primeiro vai te tirar de alguns lugares, ele vai te tirar de alguns ambientes, ele vai mover você. E talvez você não está entendendo quantas coisas têm mudado na sua vida. Você ainda não viu nada aparente daquilo que a promessa de Deus
fez um dia sobre você. E você fala, por que que eu estou aqui? Por que que coisas foram removidas? Por que que eu estou sendo amassado? Porque neste processo de ser amassado, o Senhor vai tirar daquilo que está com você as pedrinhas que estavam te atrapalhando para o crescimento. Então, o primeiro processo na casa do oleiro, que Deus fez assim com José, foi tirá-lo dentro de casa. Foi afastar pessoas que nunca acreditaram e acreditaram no seu ministério ou não acreditaram no seu chamado. É assim que Deus vai fazer com você. Ele vai arrancar, ele vai modificar, ele vai remover e você não vai entender nada. Por que que eu estou aqui sozinho? Por que que eu estou dentro deste quarto escuro e eu só clamo a Deus? Mas eu vivo este processo sabendo que Ele tem o melhor para mim. Então a primeira coisa, Deus ele vai remover, Deus ele vai amassar. Segundo, Ele vai tirar as pedras que te impedem de crescer. A palavra do Senhor diz em Jeremias capítulo 18, versículo 3. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão. Eu já ouvi muitas mensagens falando que foi o oleiro que quebrou o vaso, mas não, foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Ou seja, a matéria, ela é tão frágil que ela precisa de ser removida, dela ser retirada, dela ser amassada novamente para viver um novo processo. E depois que esses processos acontecerem, e depois dessas pedras serem tiradas, a palavra vai dizer que o oleiro colocará no forno, no fogo, numa temperatura quente, para que o barro tenha resistência. Você percebe que existe tudo um processo, até mesmo para fazer um vaso. Não é colocado um vaso de honra sem antes prepará-lo para que ele seja exposto para viver a honraria de Deus. Hoje Deus está falando sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Você está vivendo um processo na tua vida sentimental, no seu casamento, no trabalho, na empresa. Deus está falando, eu estou permitindo essa temperatura, este fogo, esta prova, para que você saia dela muito mais resistente do que você entrou. Muito mais forte do que você entrou. E assim como José, que até o mal veio para o bem, até o não veio para um sim futuro, Deus está dizendo, guarde e persevere, porque o seu tempo é chegado. O tempo de honra e o tempo de glória, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Essa palavra é que o Espírito Santo de Deus mandou eu pregar para que você venha viver os processos e não pular as etapas. Que Deus te abençoe.